Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma oportunidade de meditar na palavra de Deus, estudando o assunto do nosso trimestre, esse que é o nosso primeiro trimestre do ano de 2020. Glória a Deus. O assunto, como a gente tem tratado, ou vai tratar ao longo desse trimestre, é a igreja eleita. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, estamos impossibilitados de nos reunirmos devido a esse problema todo de saúde pública, né? As autoridades têm nos orientado a guardar isolamento, guardar esse distanciamento social. Então as nossas reuniões ainda estão suspensas e nós estamos aproveitando os meios digitais para meditar na palavra de Deus. Bem, vamos fazer uma oração no início, para agradecer a Deus e pedir que Ele nos conduza ao entendimento da Sua palavra nesta manhã, domingo, glória a Deus, domingo, dia 19 de abril de 2020. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos. Ó Deus, queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, ó Pai melhor, para mim, neste dia, ó Deus amado, para poder aprender um pouco mais da Sua palavra. Agora, o Senhor nos conduza, o Senhor nos oriente, e que, ó Deus amado, possamos compreender a Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, para que todas as dificuldades possam ser superadas e que o nosso entendimento seja o entendimento correto das Escrituras. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a lição que nós estaremos tratando é a lição de número 3. Estamos na lição de número 3. Você que está assistindo esse vídeo, talvez não faça parte do meio pentecostal ou não utilize as lições bíblicas da CPAD, a aula que nós estaremos tratando das lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas do ano do primeiro trimestre, segundo trimestre do 2020. Nós já estamos na terceira lição, e essa lição ela trata de um tema bem importante para a nossa compreensão da salvação. Esse assunto faz parte da doutrina da salvação, a soteriologia, e é um assunto que gera muita controvérsia, porque existem diversas interpretações, basicamente duas grandes interpretações, que consideram esses dois conceitos que nós iremos tratar. Entretanto, conforme o próprio comentarista da lição ele propõe, a lição não é, sem hoje que nós estamos tratando, ela não pretende entrar em discussões, não pretende entrar em desavenças sobre esse assunto. A intenção da lição de hoje é esclarecer aquilo que nós cremos, é verificar a Bíblia, é entender por que nós cremos desta maneira. E assim, claro, subsidiar a nossa fé e também nos dar argumento doutrinário para compreender aquilo que nós cremos. Glória a Deus. A lição 3, 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. Acá, dentro da lição, não sei se a câmera vai conseguir focar aí, ela é bem sugestiva, né? Ela mostra aqui perfis diversos e alguém escolhendo algumas pessoas, alguns desses perfis sendo escolhidos, enquanto os demais não estão sendo escolhidos. O texto áudio, se você não tem a revista, a tua Bíblia pode ser aberta aí na tua casa. É bom que você pegue a sua Bíblia, tá? Para acompanhar. Hoje especificamente nós temos aqui um esboço que eu preparei para a gente poder ir ao texto da Bíblia e examinar um pouco mais sobre esse assunto. O textual, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes
da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática, aquela frase que sintetiza a lição, ela está assim descrita: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Notem que a verdade prática já é uma afirmação daquilo que nós cremos, que a eleição e predestinação, segundo Deus, segundo a presciência, Deus já elegeu, predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Aí já está o primeiro ponto importante da nossa doutrina, daquilo que nós cremos nesse assunto. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 até o versículo 12. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco, pode acompanhar aí na sua casa, na versão que você tem disponível, ou prestar bastante atenção aqui à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo da lição, o objetivo geral dessa lição, está descrito aqui na nossa lição, na revista do Mestre, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Esse é o objetivo geral da nossa lição. Há ainda 3 objetivos específicos, que é aquilo que a gente procura alcançar com a lição de hoje. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Você sabe o que significa a eleição? O que é a predestinação? O que isso significa? Qual o significado dessas palavras no contexto bíblico? Esse é o objetivo da lição de hoje. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Glória a Deus. Vale aqui, interessante lembrar que, como a gente não tem a interatividade da aula, nós gravamos essa aula e divulgamos, então as dúvidas talvez que você tenha no momento da ministração, anote essa dúvida, Você pode parar o vídeo no momento da dúvida, anotar, e no campo aí no YouTube, onde você está assistindo essa aula, esse vídeo, você pode fazer um comentário, Você pode fazer um comentário na página e esse comentário fica visível. Eu posso então, na aula seguinte, abrir aqui um momento para responder uma dúvida, uma outra dúvida, uma
colocação, então os irmãos fiquem à vontade com essa ferramenta de fazer aí comentários, críticas, elogios ou dúvidas, ou sugestões, né? Ou até mesmo colaborar com um entendimento sobre esse assunto. Tá? Se fosse uma aula comum, a gente interagiria na hora, mas aqui nós não temos essa possibilidade, é ao vivo. Mas você pode deixar o seu comentário aí, ou se você assistir, você pode nos enviar uma mensagem, né? Os irmãos, por exemplo, da nossa igreja têm o nosso contato e podem ali enviar uma mensagem pelo WhatsApp para uma dúvida, tirar uma dúvida, um esclarecimento ou algo dessa natureza. Amém? Vamos a um comentário da nossa lição, a introdução da nossa lição. Vamos lá. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Isso é importante. O que nós iremos aprender aqui é a interpretação de nós pentecostais sobre esse tema. Há outras interpretações, outros entendimentos diversos, bem diferentes do que nós temos, mas é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós entendemos na palavra, é aquilo que não só nós, como muitos outros, entendem como sendo doutrina, como sendo revelação de Deus. Então, nós vamos aqui aprender a abordar esses conceitos importantes sobre a doutrina da salvação. Primeiro tópico da nossa lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O item 1 da nossa lição é a eleição divina. Você sabe o significado de eleição divina? Bem, eu fiz aqui um esboço e coloquei algumas definições do dicionário para a gente poder esclarecer um pouco mais. Eleição, segundo o dicionário da língua portuguesa, é ato ou efeito de eleger, preferência, arbítrio, escolha. Note, eleição, segundo o dicionário da língua portuguesa, é ato ou efeito de escolha, de eleger, preferência, arbítrio, escolha. A definição da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela está da seguinte forma: a eleição bíblica refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa é a definição na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vou repetir: a eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo, note o que eu vou falar agora, de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Vamos à Bíblia, só para a gente ver algumas referências da Bíblia sobre eleição, sobre essa palavra, essa doutrina. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 29. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 33. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 até o 33. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Olha a expressão escolhidos de Deus, eleitos de Deus.
lá em Colossenses capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12. Olha o que diz o texto bíblico, texto sagrado, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha aí, mais uma vez, eleitos de Deus. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Note, a eleição, a escolha feita por Deus em Cristo. Vamos lá para a última referência sobre essa definição, em 2 aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A eleição, novamente, Deus ter eleito o povo. Então, irmãos, a eleição é uma doutrina bíblica muito importante de se entender. E segundo a definição que nós tiramos da Bíblia de Estudo Pentecostal, a eleição é a escolha que Deus fez de um povo para si, através de Cristo. Note que nós estamos enfatizando que a eleição é feita por Deus, tem origem em Deus, e principalmente que a eleição é de um povo. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque há um entendimento doutrinário de outros grupos evangélicos que entendem que Deus escolhe, que Deus define, que Deus escolheu indivíduos. Então, nessa visão, a escolha que Deus faz, essa eleição que nós vemos aqui em vários versículos, é feita, na visão deles, para algumas pessoas. Deus escolheu, segundo a sua própria vontade, algumas pessoas e rejeitou outras pessoas. Note que esse não é o nosso entendimento, baseado em muitas passagens das Escrituras que mostram claramente que Deus abre a oportunidade para todos. Deus não determinou. A gente entende algumas passagens que são utilizadas para justificar esse pensamento, porque Deus, na sua presciência, o que é a presciência de Deus? É a capacidade que Deus tem de conhecer cada detalhe, cada coisa de antemão, antes de acontecer. Então, se Deus conhece todas as coisas, Deus já sabe, Deus já conhece todos os que irão responder positivamente ao chamado da salvação. Deus já conhece de antemão todos aqueles que irão receber a salvação. Então, nesse ponto, Deus conhece, mas nós não entendemos que Deus determinou, que Deus simplesmente ignorou os demais, não deu chance para ninguém e escolheu. Ainda que alguém diga que Deus é soberano e tem o direito de fazer isso, nós não vemos nas Escrituras que Deus fez dessa maneira. Bem, essa é a definição de eleição. Vamos aqui na nossa revista para o segundo item do primeiro tópico. O segundo item diz: as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, o texto mais importante da Bíblia, ainda que a gente não deva fazer esse tipo de separação, né?
segregação do texto, mas esse texto é tido por muitos como um texto áureo, um texto de ouro da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então note, conforme o comentarista coloca aqui, a salvação é oferecida a todos, ela é universal. Na teologia há uma diferença entre uns termos, universalista e universal. Universal é quando é oferecida a todos. A gente sabe que nem todos serão salvos por não escolherem, abraçarem o caminho do Senhor. Agora, o outro termo dá a entender de que a salvação vai alcançar todos de qualquer maneira. Nós não cremos assim. Seguindo aqui o esboço que nós fizemos para esse item 2, algumas verdades bíblicas sobre a doutrina da eleição. Primeiro, a eleição é cristocêntrica. O que significa? Que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículo 4, que é um dos textos que nós lemos aqui para o início da lição. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Segunda verdade, a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, isto é, a eleição de um povo. O texto que nós lemos aqui agora, de Efésios 1,4, também Efésios 1,5, e eu vou continuar, e nos predestinou. Olha que ele está usando a forma plural, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O versículo 7, em quem temos a redenção. Olha, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Plural. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Descobrindo-nos, plural, falando para o povo. E 1 Pedro capítulo 1, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz que sejam multiplicados. Note, eleitos, está tratando do povo. E também capítulo 2, que é muito mais esclarecedor, versículo 9, mas vós sois a geração eleita. Está falando do todo. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra verdade importante para nós: os eleitos são chamados. Você observa as expressões que a Bíblia usa para identificar esse grupo de eleitos. A Bíblia diz: os eleitos são chamados o corpo de Cristo, ou o seu corpo. Os eleitos são chamados minha igreja.
Os eleitos são chamados povo adquirido, nós acabamos de ler aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e também de noiva de Cristo. Ora, as expressões. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo. Preste bastante atenção nisso, que é fundamental. Eu vou reler. A eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo. Se ele estiver fora, não é eleito. Mas se estiver no corpo de Cristo, ele está na geração eleita, no povo eleito. Vamos a um texto muito interessante sobre isso. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 21. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 23. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu vou reler o versículo 23, a primeira parte. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Então, a eleição, no que abrange individualmente alguém, só tem efeito se este alguém permanecer, sem se retirar da presença de Deus. O entendimento que outras correntes teológicas têm é de que, uma vez eleito, você escolhido por Deus para a salvação, você nunca perde de forma nenhuma. É aquela frase clássica que a gente ouve, né? É o tal de uma vez salvo, para sempre salvo. Nós não cremos assim, porque um dos versículos que nós acabamos de ler, esse versículo 23, diz de forma categórica: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho. Então, por isso nós cremos que a eleição ela é para o corpo, para o povo, para a igreja. Então Deus elegeu um povo. Deus decidiu antes da fundação do mundo em ter um povo para si. A escolha, a decisão, a eleição é essa. Deus escolheu um povo. Eu quero ter o meu povo na terra, o meu povo. E quando Deus decide escolher, Ele não escolheu as pessoas que vão compor esse povo. Eu vou ter um povo. Eu vou oferecer a entrada a esse povo, a esse corpo, a esse grupo, para todos. Agora, nem todos respondem positivamente ao chamado de Deus para integrar esse grupo de eleitos. Isso é eleição, tá? Isto é eleição do ponto de vista pentecostal, a nossa forma de verificar biblicamente essa doutrina. Bem, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, e nós já lemos lá João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gostaria que você me acompanhasse mais duas referências sobre isto, que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, 5
e 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Que quer que todos os homens se salvem. Olha, desejo de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Olha, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Agora, Tito, capítulo 2, é só andar um pouquinho mais à frente, não precisa desfolhar tanto a Bíblia, você vai passar pela segunda carta de Paulo a Timóteo e vai chegar na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo escreve a Tito aqui: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Note que a graça de Deus é manifestada, levando salvação a todos. Amém? Vamos seguir, terceiro item da nossa lição. Já falamos aqui sobre o que é eleição, a escolha de Deus por um povo, né? Deus escolhendo um povo para si, essa é a eleição. Terceiro item aqui da nossa lição: vida santa e irrepreensível. O comentarista abre um pequeno parêntese, né? Porque o título da lição dá a entender que nós vamos tratar apenas de eleição e predestinação. Ele está comentando os versículos que ele leu aqui de Efésios capítulo 1, né? Versículo 4 ao 12. Então ele vai comentando os versículos. Aqui no terceiro item ele vai falar sobre vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. Note que a gente tem uma visão, quando alguém, a gente mesmo, não entende, julga, às vezes intitula alguém, ele é o santo, é o santarrão, é a pessoa que se acha santo. Na verdade, a gente precisa entender que o vocábulo santo, hagios, na Bíblia, para nós, significa separado do pecado. Então, toda vez que você vive separado do pecado, vivendo uma vida em Deus para não pecar, você está diante de Deus, vivendo uma vida santa e irrepreensível. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Note que ele está falando aqui da santificação nesse tópico 3. E o quarto item, aqui do primeiro tópico, o quarto item, a nova vida dos eleitos. Aqui a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. A nova vida dos eleitos, aqueles que foram escolhidos, eleitos e que fazem parte do corpo de Cristo, devem viver uma vida santa para se apresentar diante de Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. O segundo tópico da lição vai tratar agora do segundo termo, a predestinação, predestinado para filhos de adoção. Vamos lá? Primeiro item do tópico 2, ele começa tratando da predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação
se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Isso é importante, porque há muita confusão quando a gente ouve essa palavra, predestinar, e quer dizer que destinou alguém antes. Não. Aqui, predestinação, segundo esclarece a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por favor, eu anotei aqui em esboço também a definição de predestinação. Segundo o dicionário da língua portuguesa, predestinação é ato ou efeito de predestinar, e predestinar é destinar de antemão, escolher desde a eternidade. Isso é o significado na língua portuguesa. Predestinação, segundo definição da Bíblia de Estudo Pentecostal, significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus. Então, note que a gente não observa predestinação destinando pessoas para a salvação, mas a predestinação a gente entende como aquilo que acontecerá ao povo escolhido, os eleitos de Deus, que Deus já determinou de antemão que vai acontecer com os escolhidos. Deus já determinou o que deve acontecer com cada um que for escolhido, que estiver nesse corpo escolhido, no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é pré-determinado. O comentarista, no tópico, no item 2, fala de filhos por adoção, e aí ele diz: Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Paulo é o único que trata no Novo Testamento e usa esse termo adoção. O terceiro item vai tratar dos privilégios da adoção. E que privilégios são esses? Uma parte que eu destaquei aqui, se você estiver acompanhando na revista, você vai notar que eu estou pulando algumas linhas, eu estou pulando algumas partes. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Olha que interessante. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Vamos aqui em duas referências. Romanos capítulo 8, versículo 17, sobre esse assunto dos privilégios da adoção. Porque você sabe, a Bíblia vai dizer que nós éramos estranhos à promessa, estávamos separados de Deus, não tínhamos direito à promessa, não tínhamos direito a absolutamente nada, mas Deus nos adotou. Glória a Deus. Deus nos escolheu. É o privilégio de Deus nos trazer para a sua família pela adoção. E Romanos capítulo 8, versículo 17 vai dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Tito capítulo 3, versículo 7, vamos voltar lá. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Tito capítulo 3, versículo 7, que diz as Escrituras, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, temos direito à herança pela adoção. Glória a Deus. Terceiro tópico da nossa lição, ele vai tratar a sublimidade do propósito divino na predestinação. Primeiro item, predestinação e salvação. Preste atenção. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Depois você abre a tua Bíblia com mais calma e analise essa referência. Nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, isso ela está em Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé, que ele faz menção à declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Olha que coisa interessante aqui, e a gente vai analisar algumas referências sobre a predestinação. Deus predestina seus eleitos. O que Deus predestina? Vamos à Bíblia para ver que interessante. A Bíblia falando sobre predestinação não quer dizer que o destino foi traçado antes, quer dizer que foi escolhido antes. É porque essa palavra no português, né, predestinação, a gente já pensa logo, o destino já foi traçado. Mas a gente viu que a definição de predestinação é decidir de antemão. Então Deus já decidiu de antemão. Decidiu o quê? Primeiro, que nós seremos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Se você estiver aí com a sua Bíblia na versão Almeida, revista e corrigida, que é que eu estou lendo, vai ser exatamente o que eu estou lendo. Se você estiver com outra versão da Bíblia, não há problema algum, mas para que você tenha exatamente o que eu estou lendo a edição da Bíblia Almeida, revista e corrigida. Vamos lá, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Agora olha o que vem depois. Os predestinou para quê? Serem conforme a imagem de seu Filho. Então, a predestinação, Deus predestina todos os eleitos que fazem parte do corpo de Cristo. Então, Deus escolheu de antemão. Vamos sempre lembrar do significado. Deus decidiu de antemão. Todos os que entrarem no corpo de Cristo como eleitos serão conforme a imagem do seu Filho. Glória a Deus. Outra referência, Efésios 1:4. Mais uma vez nós vamos lá no texto que a gente está analisando em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. O versículo 5, para a gente aproveitar que já estamos com Efésios 1 aberto, vai dizer: e nos predestinou para, olha aí mais uma vez, para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, Deus predestina seus filhos a serem santos e inculpados. Então Deus decidiu, quem entrar como eleito, eu decidi de antemão que eles serão santos e inculpados. Se Deus decidiu, que é mim, um ser humano ou alguém para dizer o contrário, Deus decidiu de antemão, desde a fundação do mundo, que
os que entrassem para o povo eleito seriam santos e irrepreensíveis, inculpáveis, seriam adotados como filhos. Foi o que Deus predestinou. Eu decidi de antemão, chegou, faz parte, é eleito, está como a minha família, vai ser adotado como filho. Glória a Deus. E Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Há uma versão que diz de antemão, né? Ou seja, Deus já predestinou para que andássemos nela. Então, fomos criados em Cristo para as boas obras. Deus decidiu de antemão que os eleitos seriam criados para a prática de boas obras. Que coisa gloriosa. Vamos seguir aqui para a gente caminhar para o terceiro, ou melhor, para a conclusão, né? Depois do segundo item desse tópico 3. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. Algumas pessoas que pensam assim: Deus escolheu Israel, Israel rejeitou a Cristo, e Deus então fez um acerto. Deus veio lá e rapidinho deu um jeitinho e criou a igreja. Não, você está enganado. Deus já tinha a igreja com um propósito definido. Preste atenção: se Israel aceitasse a Cristo como seu Messias, naquela época, quando Cristo veio, Israel seria a agência divulgadora das boas novas no mundo. A nação de Israel faria o papel de divulgar, e nós, os gentios, os que crescemos nessa palavra, faremos parte dessa família, a família de Deus, a igreja. Mas Deus, já conhecendo as coisas de antemão, Deus já sabia que Israel rejeitaria o seu filho, e Deus já tinha preparado desde a fundação do mundo a igreja. A igreja não é um acidente, a igreja não foi uma criação de Deus assim, né? Deus fez aquilo no improviso para colocar numa lacuna. Não, Deus já havia preparado antes. Isso é plano de Deus. Isso faz parte do amor de Deus. Isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Glória a Deus. Concluindo a nossa lição, para a gente não ficar demasiadamente longo nesse entendimento, né? na lição, para você não ficar aí assistindo um vídeo muito longo. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, recapitulando aqui para você ter um entendimento bem claro: eleição é a escolha de Deus, doutrina bíblica que ensina que Deus, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, escolheu, decidiu que Ele teria um povo. E Deus não escolhe individualmente as pessoas, mas a eleição é aberta para que todos aqueles que creem façam parte desta família. Então nós vamos encerrar esse assunto, a lição desse domingo. Que Deus te abençoe, que você possa guardar no coração o que você aprendeu. Qualquer entendimento, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, a gente vai analisar, ou mande por WhatsApp, mensagem, né? Claro, quando eu digo WhatsApp, para aqueles irmãos aqui da nossa igreja, somos membros da Assembleia de Deus aqui na rua Alberto Brigacão, filial de Belfor Roxo. Talvez esse vídeo possa chegar a alguém que não faz parte da nossa congregação, mas os irmãos aqui da congregação, eles têm os nossos contatos, então podem mandar dúvidas, né? Para a gente poder solucionar aí a sua dúvida. Amém? Então, eleição é a escolha que Deus faz, e predestinação que Deus escolheu fazer para os eleitos desde atrás. A gente viu tudo isso, e que Deus em Cristo
nos abençoe. A gente não crê na da predestinação fatalista, que é aquela doutrina que diz que Deus escolheu, está escolhido, quem Deus escolheu vai ser salvo de qualquer maneira, e os outros que Deus não escolheu, independente do que faça, já estão condenados, já nasceu um carimbo para o inferno. Nós não cremos nessa doutrina. Bom, feche teus olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus, te agradecemos, ó Pai, pela ministração da Tua Palavra, pelo entendimento que o Espírito Santo nos deu. Senhor, que cada um que está assistindo este vídeo possa ter o seu entendimento esclarecido pelo Espírito do Senhor. E se alguma dúvida ocorrer, que o Senhor, através do seu Espírito, esclareça. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa oportunidade, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.